O dia que você não imaginava chegou. Hoje estreia nos cinemas Corra que a Polícia Vem Aí, o filme que revive uma das mais aclamadas trilogias de comédia da história do cinema. Só que dessa vez, no lugar do saudoso Leslie Nielsen, temos Liam Neeson interpretando o filho do antigo protagonista, que decidiu seguir os passos do pai. O lançamento ainda parece surpreendente, porque fazia décadas que essa franquia estava adormecida, e as chances dela retornar pareciam ainda menores depois que o astro Leslie Nielsen faleceu em 2010. E é claro que a expectativa com o novo longa é grande, porque Corra que a Polícia Vem Aí é, até hoje, muito querida e celebrada. Mas o que muita gente que cresceu com essa trilogia não sabe é que ela quase não aconteceu graças à primeira tentativa frustrada de emplacar essa história. A série de TV Esquadrão de Polícia, de 1982, que foi cancelada depois de somente 4 episódios. Foi aqui que nasceu o personagem Frank Drebin e onde eles moldaram tudo que depois faria os filmes se tornarem um fenômeno. Mas se esse é o caso, por que o programa fracassou? Era porque ele era ruim? E como foi que esse programa cancelado conseguiu dar a volta por cima e se transformar em uma das comédias mais aclamadas de todos os tempos? Starring Leslie Nielsen. Para entender, a gente antes precisa lembrar de quem começou essa história toda, o trio conhecido como Zaz, os irmãos David e Jerry Zucker e o amigo Jim Abrahams. Depois de alguns anos trabalhando na indústria, eles foram alçados ao estrelato quando escreveram e dirigiram Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, que parodiava um filme meio esquecido de décadas antes chamado Entre a Vida e a Morte. Pois a aposta deu certo porque o filme se tornou um sucesso estrondoso com seu estilo diferente de comédia, que contava com uma piada a cada 10 segundos, alto nível de absurdismo e uma performance surpreendente de um ator que tinha passado décadas trabalhando em papéis sérios. O Leslie Nielsen, que se arriscou com essa comédia e descobriu um novo caminho para sua carreira. E depois desse sucesso, o trio já pensou num novo filme que eles queriam fazer com o Nielsen. Dessa vez, eles olharam para as histórias de policiais. Mais especificamente, eles queriam parodiar um antigo programa de TV estrelado por Lee Marvin chamado M-Squad. E assim eles criaram a proposta de Esquadrão de Polícia. Mas pro chefão da Paramount na época, o Michael Eisner, tinha um problema. O trio não tinha conseguido elaborar uma trama que sustentasse um filme inteiro. Mas se eles estavam parodiando um programa de TV, por que não fazer a paródia ser um seriado também? O executivo então ofereceu que eles transformassem Esquadrão de Polícia numa série, já aprovada para filmar 6 episódios. O trio Zaz topou e seguiu em frente. Em Esquadrão de Polícia, somos apresentados pela primeira vez ao detetive Frank Drebin, que a cada episódio investiga e resolve um crime diferente com a ajuda da sua equipe e de personagens peculiares. E no primeiro episódio, o trio Zaz nem escondeu que estavam parodiando M-Squad. A abertura era muito parecida, só que com cores. E mais, o restante do episódio recriava cenas e enquadramentos do programa antigo com muita fidelidade. Eles até mantiveram várias das falas intactas. A diferença é que eles injetaram nisso tudo uma dose cavalar de humor absurdista. E assim eles foram construindo os episódios seguintes com histórias originais. E já que eles estavam parodiando séries de TV, por que não tirar sarro dos elementos metalinguísticos dos seriados? Por exemplo, ridicularizando a ideia das participações especiais. Na abertura de cada capítulo, eles anunciavam que um ator famoso estaria no episódio como um convidado especial, mas todos eles eram mortos na própria abertura e depois não apareciam mais no restante da história. Alguns desses nomes não são tão reconhecíveis assim para o público de hoje, mas uma dessas pessoas, por exemplo, era o William Shatner, o eterno Capitão Kirk de Star Trek. Tinha também a piada com o narrador das aberturas. Quando cada episódio começava, aparecia o título dele em tela, mas o narrador falava algo completamente diferente. Tonight's episode, The Guilty Alibi. E os créditos de encerramento não escaparam. No final de cada episódio, vemos o Frank e o chefe dele, o Ed, rindo de alguma piada e congelando. Só que isso não é a edição pausando a imagem, são só os atores parados mesmo. Aí a graça é ver como os outros personagens em cena reagem a isso de formas diferentes em cada conclusão. Mas a maior graça era na meiuca dos episódios, que é onde a gente vê várias ideias que depois retornariam nos filmes de Corra que a Polícia Vem Aí. Começando pelos diálogos, que amarravam uma piada atrás da outra com muita rapidez, sempre pegando a gente desprevenidos com o literalismo das conversas. Às vezes é numa interação simples. Cigarette? Yes, I know.
E outras vezes é com expressões normais do dia a dia que são levadas ao pé da letra. All right, Eddie. Let's say you did go to the movies. Okay. You did go to the movies. A direção dos atores também merece destaque. Apesar de ser uma comédia, tá todo mundo atuando de forma séria, como se estivessem mesmo em um programa dramático dos anos 60. Em especial na performance do Leslie Nielsen. Se essas interações são tão engraçadas, é porque ninguém reage às respostas estranhas ou aos acontecimentos fora do comum como se isso tudo fosse fora do comum. Tudo é costume e resta ao público processar o quão absurdo é cada detalhe. Who are you and how did you get in here? I'm the locksmith. And I'm a locksmith. Porém, não é só nas falas e nas interações que estão as piadas. Na verdade, muitos dos momentos mais engraçados do programa vêm de como o trio Zais explorava o aspecto visual da série, com piadas que não dependiam de diálogos. O fato do Frank sempre parar o carro batendo em algo ou alguém, as brincadeiras com os fundos das cenas que não fazem sentido algum, as piadas usando a fotografia com o jogo de luz e sombra, o uso do enquadramento para quebrar expectativas, objetos de cena que te distraem do diálogo sério, os planos longos que acompanham os personagens e vão revelando o aumento gradual do absurdo, entre muitos outros exemplos. I have a hunch they're concentrating right here. Como eu disse, todas essas ideias geniais depois seriam levadas também para os filmes de Corra que a Polícia Vem Aí. Só que o mesmo também vale para o lado dessa franquia que não é lá tão admirável assim. Quando a gente revê essa trilogia hoje, a gente percebe como ela também tem uma camada de misoginia e de transfobia que hoje são muito mais criticadas do que naquela época. Pois bem, a gente já vê a semente disso aqui em Esquadrão de Polícia, com alguns momentos mais pontuais de misoginia e de racismo que não descem bem de jeito nenhum. Pelo menos esses são instantes mais pontuais e que não se repetem com frequência o bastante para estragar a experiência completa da série. Mas que eles saltam aos olhos quando aparecem, saltam sim. I need more time. But you said you'd give me an answer by tonight. Bom, de uma forma ou de outra, não dava pra negar que, naquela época, você não tinha nenhuma comédia na TV dos Estados Unidos que fosse minimamente parecida com Esquadrão de Polícia. Eles estavam inovando mesmo nesse meio. O resultado é um conjunto de 6 episódios que se equilibram muito bem entre piadas recorrentes e soluções cômicas inovadoras para cada história, com excelentes performances, roteiros e direção. E a crítica da época notou isso, com várias publicações elogiando muito os méritos inovadores de Esquadrão de Polícia. Mas esse entusiasmo todo não foi o bastante para garantir que o programa seguisse em frente. Em primeiro lugar, porque a própria emissora da série, a ABC, deu uma maltratada em Esquadrão de Polícia. Pelo menos é o que afirma Joe Dante, o diretor de Gremlins, e que dirigiu 2 episódios de Esquadrão de Polícia. Segundo ele, a emissora ficava trocando o tempo todo o horário da série, o que dificultava a fidelização de um público cativo. E quando a audiência não foi lá essas coisas, o canal decidiu cancelar a série depois da exibição dos 4 primeiros episódios. Pois é, eles nem exibiram os capítulos 5 e 6, que já estavam prontos. Não, eles só passaram esses episódios meses depois, em reprises da série após o cancelamento. E isso deve ter sido devastador. Eu ficaria arrasado se o mesmo acontecesse com esse canal e eu não pudesse mais lançar vídeos. Mas se isso não acontece é graças aos membros da nossa comunidade do Apoia-se, que ajudam a financiar o nosso trabalho e de quebra ganham acesso a conteúdos e eventos exclusivos. E se você quiser, você também pode se tornar um apoiador a partir de somente R$ 5 por mês. E quanto maior a sua contribuição, mais recompensas você ganha. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cine Clube Entre Planos para a gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no nosso link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas sim, voltando para o cancelamento de Esquadrão de Polícia, a decepção para toda a equipe, obviamente, foi enorme. E quando o programa foi cancelado, eles ouviram uma justificativa bem peculiar. Lembra que eu comentei agora que uma enorme parte da graça estava nas piadas visuais, que não dependiam dos diálogos? Pois é, acontece que a gente sabe que nem sempre o público de TV fica prestando atenção 100% do que tá na tela, não é? Alguns deixam de fundo enquanto fazem outras coisas, outros se distraem e ficam só ouvindo as conversas. E para um dos chefões da emissora, essa foi a explicação. He said, well, the series didn't work because you had to watch it. Well, it sounds funny and sounds dumb, but it was true.
you had to pay attention. You couldn't look away. You had to watch that to make sure that you caught the humor or where it was coming from. Bom, independentemente do motivo, o fim do programa estava decretado. E assim, o Trio Zeiss partiu para novos projetos. Mas eles não queriam desistir do Frank Drebin. Por isso, eles voltaram mais uma vez àquela ideia de fazer um filme com esse personagem. E dessa vez eles acharam uma solução para justificar um longa-metragem: criar uma história de amor. Ao desenvolver uma trama romântica para o Drebin, eles conseguiram misturar isso com as ideias de comédia e de investigação, e a proposta agradou muito a Paramount, que deu sinal verde para eles finalmente criarem um filme. Foi assim que surgiu o primeiro Corra que a Polícia Vem Aí. E agora sim, o Trio Zeiss podia fazer a comédia deles em outro nível. Para isso, eles trouxeram não só de volta o Leslie Nielsen, mas também Ed Williams como o cientista Ted Olson e Ronald Taylor como o altíssimo agente Al. Já outros personagens foram interpretados por novos atores. O chefe Ed Hocken, antes interpretado por Alan North, agora era vivido por George Kennedy. E o agente bobão Norberg, antes interpretado por Peter Lupas, agora era interpretado pelo O.J. Simpson. Uma escalação que na época parecia sensacional e hilária, mas hoje a gente sabe que foi meio amaldiçoada, por conta de todo o caso criminal envolvendo o atleta e ator. Tanto que eles até brincam com isso no primeiro trailer do novo filme. Pois bem, a migração para as telonas de cinema fez muito bem para essa obra. Em primeiro lugar, porque agora o orçamento era muito maior, permitindo a criação de piadas e de cenas muito mais ambiciosas e difíceis de filmar, trazendo uma escala cômica muito maior. Segundo, que a trama romântica nova realmente deixou o personagem do Frank mais tridimensional e cativante. E também se resolveu aquele problema que tinha assolado o seriado, o da atenção. Agora o público estava na sala de cinema com a atenção totalmente dedicada à tela. Então agora sim todo mundo via todas as piadas em cada momento e em cada canto. Não se perdia nada. Sem contar que o tamanho da tela de cinema foi muito mais propício para destacar as brincadeiras de fundo de cena e os detalhes que numa tela de TV poderiam acabar passando despercebidos. O resultado foi um sucesso enorme de público e de crítica, que celebrou essa comédia como uma prova de que o que tinha começado bem na TV ficou ainda melhor no cinema. E isso acabou garantindo 2 continuações nos anos seguintes, sempre com as mesmas ideias geniais que eles tinham começado a explorar lá atrás em Esquadrão de Polícia. Com esse sucesso dos filmes, inclusive, o programa original foi ganhando uma nova base de fãs, que começaram a ver as reprises do seriado na TV e percebendo como ele era mesmo uma joia rara. Com essa nova apreciação, com o passar dos anos, Esquadrão de Polícia foi ganhando nos Estados Unidos o status de programa cult, uma obra incompreendida e injustiçada na sua época. Agora era um caminho sem volta. Se Leslie Nielsen tinha despontado na comédia com Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, com essa nova trilogia, ele sedimentou de vez o nome dele como um grande ator humorístico, o que acabou reinventando a carreira do Nielsen, que passou a se especializar em comédia dali em diante, sempre encantando o público com a sua mistura de seriedade e bobagem. Quem também se deu muito bem foi o próprio Trio Zeiss, que conseguiu renome na indústria para continuar criando suas comédias e paródias por vários anos. E por mais que nem todas tenham alcançado o mesmo nível de sucesso e de excelência da trilogia policial deles, essas foram comédias que ainda marcaram época. E não dá pra esquecer como Corra que a Polícia Vem Aí acabou inspirando incontáveis artistas de comédia nas décadas seguintes. Por exemplo, o criador dos Simpsons, o Matt Groening, já citou esses filmes e o seriado de Esquadrão de Polícia como grandes influências. Já Seth MacFarlane, o criador de Family Guy, não só admitiu essa inspiração, como também acabou atuando como produtor do novo filme que estreia essa semana, de tanto que ele é fã. E assim você vai percebendo o legado de Corra que a Polícia Vem Aí nos mais diversos tipos de comédia, indo de Bob Esponja, passando por Porta dos Fundos e chegando a sitcoms como Brooklyn Nine-Nine, sempre com esses comediantes explorando o potencial absurdo de cada detalhe em tela para criar piadas. E quando a gente achava que essa franquia tinha ficado de vez no passado, agora temos um novo capítulo para levar adiante o legado de Frank Drebin. E isso com uma escalação surpreendente, trazendo Liam Neeson para comédia depois de décadas atuando como um ator sério. O que, na verdade, é exatamente o que tinha acontecido antes com o Leslie Nielsen, certo? E por mais que nenhum dos membros do Trio Zeiss esteja envolvido nesse novo filme, a produção parece estar em boas mãos.
A direção é do Akiva Schaffer, do grupo musical de comédia Lonely Island, e o diretor do divertido Tico e Teco Defensores da Lei, que funcionou como uma boa sátira das animações alguns anos atrás. Fora isso, tem o já mencionado envolvimento do Seth MacFarlane, que parece ser uma escolha acertada, já que ele entende de humor absurdista e, às vezes, chocante. Então eu sei que eu tô esperançoso para conferir o novo filme e ver se ele consegue fazer jus à história de sucesso que começou lá atrás com Esquadrão de Polícia. What do you want, little one? Your ass. Quem poderia imaginar, então, que um programa que fracassou tremendamente após apenas 4 capítulos poderia virar o jogo com tanta força a ponto de criar uma das franquias de comédia mais importantes já feitas? É um daqueles casos fascinantes que mostra como o tempo pode fazer justiça a uma obra que não foi devidamente apreciada no seu tempo. Mas não se engane, o valor de Esquadrão de Polícia não tá só no legado que veio depois desse seriado. Não, porque até hoje o programa em si é muito divertido de se assistir. Você realmente sente que tá vendo um pedaço da história da comédia sendo escrita ao longo de 6 episódios, podendo identificar a origem de muito do que a gente assistiria na TV nas décadas seguintes. Por isso, eu agradeço e muito que Frank Drebin não tenha desistido e ficado para trás como uma memória perdida na TV. Graças a essa insistência, depois ganhamos de presente algumas das melhores risadas que o cinema poderia nos proporcionar. Mas agora eu quero ouvir de vocês, pessoal. Vocês já conheciam o Esquadrão de Polícia? E o que vocês estão esperando para esse novo filme de Corra que a Polícia Vem Aí? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. Lembrando mais uma vez que o link do nosso Apoia-se tá aqui embaixo na descrição e também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.